Bom, pessoal, hoje é o primeiro vídeo de uma série aqui do canal que se chamará Rumo à Liberdade. Então, basicamente, vai ser uma série onde eu vou montar uma carteira de aposentadoria para os meus pais. Hoje, meu pai aqui não pôde estar presente, porém, nos próximos vídeos ele estará presente. Então, eu vou investindo, vai ser uma carteira previdenciária no intuito de poder gerar liberdade financeira para eles, através dos dividendos e aposentadoria, enfim. Vai ser uma série focada nessa carteira para eles, então dando uma introduzida aqui como é que vai funcionar. Todo mês eu vou vir aqui trazer como é que foram as operações do mês passado, o que eu fiz, o que eu comprei, o que eu vendi, os motivos também de cada compra, o motivo de cada venda, para que vocês possam acompanhar como que é a estrutura, como que eu penso, porquê de cada empresa, enfim, que também possa ajudar vocês, porque eu acredito que terão muitas pessoas que têm interesse nesse tipo de série, né? É extremamente skin the game, então semelhante a algumas séries já que eu estou me baseando, como por exemplo do Rumo ao Milhão, do Thiago Nigro, Rumo ao Bilhão, né? Agora Trilhão, inclusive. E tem a do Charles Vicks também, que é uma série interessante sobre aposentadoria também. Então me baseei nisso, peguei, adaptei para fazer com a realidade da minha família. Então pegando aqui um dinheiro e todo mês me transferindo para a conta do meu pai. Vou fazer os investimentos através do celular dele hoje e vou investir pelo Nubank, que atualmente é onde ele tem banco. Então, vou usar a corretora do Nubank. Essa série não tem relação com a série que eu vou começar, que é com a minha carteira de investimentos. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São estruturas de investimento diferentes. Então, aqui eu não vou buscar empresas necessariamente de rentabilidade através de valorização de cota. Vou focar principalmente em dividendos. Então, foco principal em dividendos. O que pode entrar de diferente, por exemplo? Pode entrar um investimento em renda fixa em um momento oportuno. Então, se eu achar interessante colocar alguma coisa em renda fixa, vai ter, porém não vai passar de uma porcentagem muito relevante, afinal, aqui a estrela são empresas pagadoras de dividendo, né? Outra coisa que vai aparecer na série são fundos imobiliários, certo? Então, fundos imobiliários fazem parte de uma carteira previdenciária devido à legislação, que eles pagam dividendos todos os meses. E também o que pode aparecer ou não, mas não é meu foco agora, talvez nos próximos meses, próximos anos, é investimentos no exterior, certo? Hoje eu não tenho muito em vista isso, mas talvez por uma diversificação da carteira, talvez investir em carteiras, em investimentos previdenciários, empresas que pagam dividendos no exterior, talvez seja interessante também. E por que eu digo talvez e não apresento uma certeza para isso? Porque as empresas nos Estados Unidos, elas pagam muito menos dividendo do que uma empresa aqui no Brasil, certo? Então, quando a gente fala de Estados Unidos, a gente está falando, tipo, 3, 4, 5, 6%, deixa eu colocar o timer para rodar, 3, 5, 6% de dividend yield por ano, e isso é muito pouco comparado ao que a gente consegue receber aqui no Brasil. Óbvio, aí tem questões cambiais, de proteção cambial, que é interessante mesmo recebendo pouco, mas vai receber em dólar, enfim. Isso é problema para outro vídeo, né? O ponto para outro vídeo. Hoje a gente vai começar investindo um valor baixo, certo? Então, esses primeiros vídeos vão ser valor baixo para a gente posicionar a carteira. Então, não vou focar agora em necessariamente acúmulo vertical de uma empresa. Então, não vou chegar aqui e vou comprar tudo de uma empresa só, apesar de que talvez fosse interessante. Como é o começo da série, eu prefiro posicionar de forma horizontal nas empresas que eu quero ter mais ações do futuro e conforme nos próximos vídeos eu decido por fazer aportes ou não. O foco principal vai ser em compra de ações, então a gente não vai pensar muito em vender, porque o foco não é rentabilizar na venda das cotas, né? O foco é ficar com a empresa e se manter recebendo dividendos. Porém, caso a empresa mude a sua política, pare de pagar dividendos, aí sim entraria um critério possível de venda de cotas. Então, vamos começar aqui com a primeira empresa que a gente vai analisar e vai adicionar na carteira. Primeiro eu vou mostrar as empresas, vou explicar o porquê delas e depois eu mostro a compra, depois eu posso mostrar também a carteira, como é que ela tá e no fim do vídeo eu deixo as corretagens das compras, certo? Então, agora eu vou colocar aqui na tela. A primeira empresa é Banco do Brasil, certo? Então, Banco do Brasil é uma empresa que está muito descontada. Inclusive, nos últimos dias eu fiz vídeo aqui para o canal falando um pouco sobre ela.
e como ela está barata, enfim, da oportunidade que está sendo. A gente teve uma queda de 15% nos últimos tempos aqui, nos últimos 12 meses, né? Um PL, preço sobre lucro, de 5,67, um preço sobre valor patrimonial de 0,68. O que isso significa? Que a gente está pegando um banco que, por exemplo, dá R$ 1.000 de lucro por ano, a gente está pagando 5.670, e se a gente pegasse tudo que ele vale, todo o valor patrimonial dele, e valesse R$ 100, a gente está pagando R$ 68. Então está tendo um desconto de 32% em cima do patrimônio do banco. Esse dividend yield aqui de 11,23 significa que ele distribuiu nos últimos 12 meses em dividendos 11% dessa cotação aqui, certo? Então esse número aqui ele varia conforme a cotação altera. Vamos puxar aqui uma cotação padrão para a gente dar uma analisada. A cotação padrão aqui ela não leva em consideração dividendos, aqui ela leva em consideração dividendos. Dos últimos 5 anos, a gente pode ver que a gente está no menor preço desde 2023, então é realmente uma oportunidade muito grande. Para quem gostou do Banco do Brasil, desde esse ponto aqui até aqui, nunca tinha chegado numa oportunidade de compra, bem, ela chegou agora. Isso não é uma recomendação, mas é só uma constatação nítida do gráfico, né? Então eu vejo como uma oportunidade para mim, afinal meu preço médio nela era em torno de R$ 23, porque eu já vinha fazendo preço médio desde essa época aqui, então digamos assim, comprei nessa época, o preço médio estava por aqui, vou poder melhorar o preço médio, né? No caso, como é uma carteira começando do zero aqui, não vai ter preço médio, né? Mas eu sei que é um bom valor. Aqui a gente tem mais algumas coisas para analisar, mas principalmente o que a gente deve se ater aqui. O crescimento de lucros anualizado composto, então significa que o banco nos últimos 5 anos tem crescido 13% sobre 13%, então 13, 13, 13, 13%, um acumulado, né? Payout aqui é interessante da gente analisar também. Isso aqui é o quanto por cento do lucro o banco distribuiu. Então, o banco distribuiu 68% do lucro nos últimos 12 meses, certo? Aqui leva em consideração, na verdade, de 2025 até agora, year to date. Então, 68%, mas a gente pode ver que a média aí é em torno de 40%. Então, isso também tem que considerar. Pô, o dividendo está mais alto? Está mais alto, mas também está distribuindo mais. Se ele voltar a distribuir o que ele distribuía, vai acabar tendo uma redução desse dividendo, né? Isso acaba sendo um fator colateral direto, certo? Aqui a gente tem outras métricas, mas a gente não vai se aprofundar no vídeo de hoje. O que é outra coisa que eu gosto de analisar bastante? Aqui a gente pode ver também o dividendo, pode ver que não é uma constante essa distribuição alta de dividendos, porém ela está em crescente, né? Se a gente levar em consideração, por exemplo, que ele distribua novamente 2,30, 2,30, 2,60, 2 novamente, e a gente leva em consideração a cotação de hoje, a gente está falando de 10% para mais, né? Mais de 10% de dividendo sobre o valor que eu estou pagando, certo? E aqui, outro gráfico que eu considero muito, muito importante é o gráfico de lucro e principalmente esse aqui, ó, a dança do lucro versus cotação. Então aqui a gente vê que a cotação está caindo mais do que a queda do lucro. Então aqui a gente abre essa boquinha. Isso aqui é muito relevante para a gente saber boas oportunidades de compra. O melhor de tudo é quando o lucro sobe e a cotação cai, mas não é a realidade hoje, porém já está interessante, certo? Então a primeira empresa que a gente vai comprar vai ser Banco do Brasil, a gente vai comprar 6 unidades dela, certo? Vou abrir aqui a corretora do Nubank para a gente poder fazer essa compra. Bom, aqui já está o investimento no Banco do Brasil, certo? Não sei se dá para aparecer aqui, mas depois eu vou tirar um print. Deixa eu tirar um print aqui já, para depois colocar aí na tela para vocês. Bom, agora vamos para a segunda empresa, para Vale 3. Então, é outra empresa que está muito descontada ultimamente, muito por impactos do valor da commodity. Então, o valor do minério de ferro caiu muito nos últimos tempos. Porém, é uma empresa que não deixa de ser interessante. E a gente deve considerar também, eu vou colocar o valor do minério de ferro na tela aí, só não posso me esquecer na hora de editar. Mas a gente sabe que commodity é uma coisa cíclica, então hoje ela está em baixa, depois ela vai estar em alta. Isso é um processo que vai acontecer, a gente querendo ou não, o ferro não vai ficar baixo para sempre. Porém, quando o ferro subir, a ação vai subir também. Então há da gente aproveitar hoje o preço baixo. Porque, por exemplo, nessa época aqui,
Existiam muitos anúncios da Empíricos falando sobre uma empresa que ia ser mágica, que ia distribuir um caminhão de dividendos, que ia ser o novo grande negócio. Foi lá, a empresa cresceu muito de valor, muito, realmente bateu inúmeros recordes dela, distribuiu muito, porém depois veio uma correção brutal em cima dela, teve alguns repiques, mas hoje a gente está nos valores mais baixos dos últimos 5 anos. E é uma empresa excelente, sabe? Para estar nesse valor, realmente é uma oportunidade. Então a gente não pode ignorar isso, apesar de que ela não seja a empresa mais bonita do mundo hoje, ela já foi um dia e vai voltar a ser, tudo indica, né? Porque é algo cíclico. Então a gente já tem que se posicionar agora que não está tão bonito, para quando ficar bonito a gente já está com ela numa boa cotação. Analisando aqui rapidamente, a gente tem um preço sobre lucro de 7,27. Então, seguindo o mesmo exemplo ali do Banco do Brasil, a gente está pagando R$ 7.270 numa empresa que lucra R$ 1.000 por ano, 1,13 de preço sobre valor patrimonial e um dividend yield de 10%. Porém, o que a gente deve analisar aqui é a nossa questão de margem. Então, uma margem muito boa para um lucro muito alto. E vamos rodar aqui para baixo. Aqui a gente consegue ver a distribuição de dividendos dela. Ela já bateu 18% em 2021. Só que vamos analisar uma coisa aqui, ó. Ela distribuiu, vamos arredondar para R$ 15, certo? Aqui em 2021. Hoje ela está a R$ 50. Se ela distribuir esse mesmo tanto de dividendos em outro período da história, eu vou estar recebendo 30% da minha cotação, porque eu vou estar recebendo R$ 15 sobre R$ 50 que eu paguei. Então, eu vou estar recebendo 30% de dividend yield em um ano, certo? Basicamente, num período de 4 anos desses aqui, eu quase pago minhas ações apenas com dividendos. E isso, em algum momento da história, vai voltar a se repetir, porque é cíclico. Em algum momento volta a acontecer. A carteira aqui a gente tem prazo para deixar isso discorrer. E eu acredito na empresa, certo? Aqui a gente consegue ver aquele outro gráfico que eu acho bem interessante. Então a gente vê uma queda da cotação acompanhada de uma queda do lucro, porém empresas de commodities são assim, são cíclicas, desce, sobe. Enfim, vamos comprar também duas ações da Vale 3. Aqui está mais uma ação comprada, então Vale 3 é a nova ação da carteira, nova, são as primeiras, né, que estão se posicionando aqui. Próxima empresa, CEMIG, então uma empresa de energia elétrica do estado de Minas Gerais, extremamente descontada, eu considero que das melhores empresas que a gente dá para comprar hoje, apesar de que nem tantas pessoas lembram das empresas elétricas, porque elas não são tão interessantes, né? Elas são mais estáveis, a gente consegue ver um crescimento de lucro constante. Vale denotar que ela tem seus riscos aqui também, tem certos pontos negativos, não é assunto para esse vídeo de hoje, porém, vou fazer um próximo vídeo aí, já se inscreve no canal para não perder, porque eu vou explicar por que eu estou comprando e também qual que é esse ponto negativo que a gente tem que ficar alerta. Na verdade, não é um ponto negativo, é algo que a gente tem que ficar alerta e ter consciência, né? Mas, ó, preço sobre lucro abaixo de 5, preço sobre valor patrimonial próximo de 1, dividend yield brutal também. Aqui a gente tem que fazer uma análise também para ver que isso aqui também não é uma constante, então a gente não pode se iludir achando que é sempre assim, porque não é. Nos últimos 10 anos a gente teve dividendos mais baixos, dividendos mais altos, porém, aquela coisa, se ela distribuir 1,50 e eu estou comprando ela a 10, eu vou estar recebendo 15% de dividend yield, então para mim está maravilhoso dessa forma. Né? Aqui a gente consegue ver o gráfico de cotação por lucro, a cotação caindo e o lucro subindo muito. Então isso aqui é extremamente relevante para a gente, extremamente relevante. E bom, basicamente isso. Vou comprar aqui algumas ações dela, comprar 14 ações da CEMIG. Eu não sei se eu cheguei a comentar antes, mas a Vale eu comprei duas ações. Então eu vou comprar agora 14 ações da CEMIG. Aqui está, mais uma ação comprada, então CEMIG. Agora vamos para a próxima aqui e última empresa que a gente vai comprar hoje, que é a ISA-CETEP, a ISA Energia, Transmissão Paulista, já mudou de nome algumas vezes aqui na Bolsa, atualmente a antiga TRPL, hoje é ISA-CETEP, ISAI, certo? Então aqui a gente consegue ver a cotação da empresa. Ela tem oscilado bastante, porém, quando a gente analisa aqui o último ano, a gente está conseguindo comprar mais barato do que ela já foi um dia. Mas o que mais me interessa aqui, esse gráfico aqui de lucro
dela que está num ponto interessante, está lucrando bastante, com uma cotação que aqui já esteve bem separado, porém não está mais, ou seja, abrindo um gap de compra. Uma empresa que basicamente é muito sólida nos últimos anos com o seu crescimento de lucro. E também outro ponto aqui de extrema relevância que a gente consegue ver, por exemplo, pegar por aqui, ó, comparando com outras empresas, ela é de um setor de transmissão. Então ela basicamente coloca os postes que transmitem energia, ela não acaba não gerando tanto, sabe? Porém, olha a margem de lucro dela, 42%. Então é uma empresa que gera com uma margem absurda. É um ROI extremamente atrativo, um preço-valor patrimonial descontadíssimo, então 25% de desconto, um PL abaixo de 5, uma empresa extremamente interessante, porém ela também tem alguns pontos negativos, que é, por exemplo, ano passado ela não distribuiu dividendos. Então, ano passado ela distribuiu 0% de dividendos. Portanto, eu vou comprar ela, mas uma quantidade um pouquinho inferior às outras. Eu vou comprar 4 ações de Transmissão Paulista. Então, essa aqui é a última empresa que a gente vai comprar. Ó, até escrevi TRPL aqui de tão acostumado. Mas Isaí. Vou comprar 4 ações. Feito. Vamos ver confirmando. Feito. Quarta ação comprada. Agora eu vou colocar todas essas empresas na carteira ali, vou consolidar elas só para a gente fazer uma análise rápida de como é que ficou e eu já retorno aqui. Bom, pessoal, então aqui na tela tá quanto que fechou os nossos investimentos de hoje. Então a gente comprou aqui 130, 145, R$ 93 de ISA e mais ou menos R$ 100 de Vale foram as nossas 4 compras. Para os próximos dias eu vou atualizando aqui. Sigam também lá no Instagram para mim poder ir atualizando vocês mais rápido sobre o que está acontecendo. E bom, basicamente é isso. A gente não tem gráfico ainda porque é muito recente a carteira. Porém, aqui estão as nossas compras. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam se querem continuar vendo os vídeos, principalmente acompanhar os dividendos, né, que eu acredito que seja das coisas mais interessantes que vão ter nessa série aqui em específico. Mas é isso, pessoal, pela atenção de vocês até aqui. Meu muito obrigado. Valeu!